Olá, pessoal! Eu quero muita disposição, muita concentração e muita animação. Vamos resolver uma questão da FUVEST segunda fase. Considere a parábola da equação y igual a x ao quadrado mais mx mais 4m. Então eu já sei que isso aqui, pessoal, é uma função do segundo grau, por isso que é uma parábola. Toda função do segundo grau, o gráfico é uma parábola, ok? Então aqui, ó, eu quero saber, nessa função de segundo grau, que é uma parábola, vamos lá, item A, ache a intersecção desta parábola com o eixo x. Ó, ele quer qual é o ponto de intersecção com o eixo x, ó. Aqui, ó, pessoal, com eixo x, tá aqui, eixo x, tá? Tem que saber sobre função de segundo grau aqui, garotada. Então, somente em relação ao eixo x. Então, ele quer o ponto de intersecção com o eixo x quando m for menos 2. Então, item A é só trocar o m por menos 2. Então, vamos lá, vamos colocar aqui, então, resolução do item A. Como é que fica? Resolução do item A. Então, vai ficar assim, ó. Se você trocar, a partir de agora, o m por menos 2, então vai ficar quando m é menos 2, então trocando m por menos 2. Então vai ficar, a função do segundo grau vai ficar y igual a x ao quadrado. Trocando m por menos 2, vai ficar menos 2 vezes x, dá menos 2x. E 4 vezes menos 2 dá menos 8. Como é uma função do segundo grau, agora, pessoal, ele quer que eu encontre a intersecção somente com o eixo x, tá? Então, vamos lá. Qual é o ponto de intersecção? É isto. Então, aqui eu já tenho que saber identificar o Azinho, o Bzinho, o Czinho. O A é 1, o B é menos 2 e C é menos 8. Toda vez que A é positivo, a parábola vai estar sorrindo. Olha a boca feliz aqui, garotada, ok? Então, pessoal, agora ela vai estar feliz, pessoal, cortando o eixo X em quais os pontos? Vamos lá! Para isso, vamos calcular o delta. Delta igual a b ao quadrado, menos 2 ao quadrado é 4, menos 4 antes de Cristo. 4 vezes 1, 4 vezes 8, 32. Menos com menos é mais 32. Então, aqui deu 36. Então, agora, vamos lá. Se o delta deu positivo, então quer dizer que vai cortar em dois pontos distintos, ok? Então ela vai cortar, porque o delta é positivo, tem duas raízes. Vamos lá. X é igual a menos b mais ou menos, raiz quadrada de 36 é 6, 2 vezes 1 é 2, e daqui você vai obter as duas raízes. X1, quem és tu? 2 menos 6 é menos 4, dividido por 2 é menos 2, ou X2, quem é você? 2 mais 6, 8, dividido por 2 é 4. Então, agora, pessoal, a intersecção da parábola com eixo X. Preste atenção, hein? Tem muita gente que deu aquela bugada, deu aquela travada. O que ele está pedindo aqui? Que coisa esquisito. Então, deixa eu explicar para vocês o que está acontecendo aqui, ó. Aqui está o eixo X, ó, eixo X. Então, desenhei o eixo X, está aqui. Eixo X. A parábola vai estar o quê? Sorrindo, porque o A aqui, ó, quando não tem nada é 1, né, pessoal? Tem que saber que aqui é 1. Ok, garota? Toma cuidado, hein? Então, aqui, ó, a parábola vai estar sorrindo. Saldo positivo, todo mundo sorri. Então, sorrindo, cortando e voltando, ok? E onde corta são as raízes. Então, a intersecção, esse ponto aqui, ó. Este ponto aqui e este ponto aqui, ó. Estes dois pontos aqui, ok? Este ponto aqui é onde corta o x. Aqui é menos 2, é o x, né? E aqui o x é 4, sempre do menor para maior. Mas todo ponto, pessoal, intersecção é o ponto. Ponto é um par ordenado. Vamos lembrar, como é que você... Esse x menos 2 é o zero da função. Então, você lê assim, ó. Quando x é menos 2,
o y é 0. E quando x é 4, y também é 0. Então, este ponto aqui, garotada, no eixo x, você tem que lembrar que o y é sempre 0. Lembra da função do segundo grau? Olha só, no eixo x, o y sempre vale 0. Olha só aqui, garotada, tá? Esses 6 casos. Porque quando você encontra a raiz, é o 0 da função. Se é 0 da função, você troca o x aqui, o y vai dar 0. Né? Isso é o entendimento, ok? Tem muita gente que tem dificuldade, daquela bugada, como eu disse. Então, como é que você interpreta esse ponto aqui, ó? Quando x é menos 2, o y é 0. E aqui, ó. Olha só, olha a leitura aqui, ó. Quando x é 4, y também é 0. Então, como que você dá a resposta do item A? Respe. Ache a intersecção da parábola com x. Então, intersecção, esses 2 pontos aqui. Então, você deve responder como um par ordenado. Faz aquela carinha de inteligente. Então, resposta é menos 2 e 0 e 4 e 0. Pronto, pessoal. É assim que você entrega. É um par ordenado. Tudo bem? Agora vamos fazer o item B. Item B, a resolução do item B fica assim, ó. Determine o conjunto dos valores de m. Este m aqui, ó, que é o parâmetro m, para os quais a parábola não corta o eixo x. Quando que a parábola não corta o eixo x? A parábola não corta o eixo x? Quando que ela não corta? Quando o delta é negativo. Quando A é positivo, já sei que A é 1. Ó. A é 1, então o delta tem que ser negativo. Ela nunca que vai cortar. Pessoal, então o termo não corta o eixo x, que eu estou destacando aqui, você tem que lembrar da condição do discriminante. Tá? Então, a parábola ela não corta o eixo. Quando que ela não corta o eixo? Ela não vai cortar o eixo toda vez que o delta é negativo. Ó. Quando o delta é positivo, ela corta. Quando o delta é 0, ela tangencia. Toca o eixo. Intimidade dos matemáticos, ok? Então, eu já sei que a nossa condição aqui, ó. Vamos lá, deixa eu fazer aqui passo a passo. Então, eu já sei que o y é igual a x ao quadrado mais mx mais 4m. Tudo bem até aqui? Isto o vestibular te deu. Então, agora eu vou identificar os coeficientes. Azinho, Bzinho, Czinho. O A é 1, o B é M e o C 4M. O A eu já tenho certeza que é positivo. Se o A é positivo, então a parábola vai estar sorrindo, ok, pessoal? Como eu quero que a parábola não corte o eixo X, então quando que a parábola não corta o eixo X, tá, pessoal? Então, não pode cortar. Pode tangenciar? Cuidado, ó. Quando tangencia, também não está cortando. Então, tangenciar não está cortando. Então, pessoal, não pode cortar. Então, aqui o delta positivo não serve. Então, delta é igual a 0 e delta negativo, tá? Então, vamos lá, hein? Delta negativo não está cortando. Delta igual a 0 também não está cortando. Tocar não é cortar. Quando corta, pessoal, a parábola corta, tá? Voltando. Então, cortar tem que ser em 2 pontos sempre. Então, cortou aqui, volta cortando outro ponto. Então, este termo não corta o eixo X, dá aquela bugada. Então, toma muito cuidado aqui. Tá tudo bem? Tudo bem? Então, agora, ó, você já sabe que em relação ao eixo X, ó, eu vou deixar feito aqui o esquema para vocês entenderem melhor. Olha só, aqui eu tenho o eixo X, tudo bem? Como ela não pode cortar o eixo, então quando ela está inteiramente acima, é delta negativo. E quando o delta é igual a 0, ela vai estar tocando, então ela não está cortando. Então a junção do delta igual a 0 e negativo, então pode ser menor ou igual a 0. Então eu vou juntar
esta condição com esta condição aqui. Então, a partir de agora, vamos lá. Eu já sei que, né, pessoal, a parábola não vai cortar aqui. Deixa eu fazer o esquema para vocês. Quando a parábola estiver assim, ó. Pronto. Então, a parábola não vai estar cortando, né, pessoal? Não está cortando. Mas tocar pode. Quando toca, não corta. Então, o discriminante aqui, ó. O discriminante tem que ser menor ou igual a zero. É a condição do discriminante para não tocar, não cortar o eixo X. Quanto que ela não corta? Então, ficou aqui, ó. Vamos lá, vamos lá. Quem que é o delta? Delta igual a B ao quadrado, B é M. Então, vai ficar M ao quadrado, menos 4 antes de Cristo. Então, menos 4 vezes 1 é menos 4, vezes 4M, 16M. Então, o delta deu M ao quadrado, menos 16M. Ô, delta, o que tem que acontecer com você para não cortar o eixo? O delta tem que ser menor ou igual a zero. Então, agora, pessoal, eu já sei que isso aqui é o delta. Isso aqui é o delta, ó, tem que ser menor ou igual a zero. Então, como o delta tem que ser menor ou igual a zero, quem que é delta? M ao quadrado menos 16M é menor ou igual a zero. Agora, eu vou encontrar os valores de M. E aqui, pessoal, se você fizer aquela carinha de inteligente, você vai lembrar que o primeiro membro é uma inequação do segundo grau. E você tem que fazer isso aqui, ó. Mandamento 1, 2, 3 e 4. Então, pessoal, olha só que coisa bonito, lindo, muito lindo. Então, vamos chamar o primeiro membro de Y. O que é resolver essa equação? É encontrar todos os valores de M. É o que está pedindo, determine os valores de M. Ó. Então, resolver essa equação é encontrar todos os valores de M, onde Y é negativo ou zero. Então, pessoal, isso que vira função do segundo grau. Então, ficou y é igual a m ao quadrado menos 16m, ok? Aqui vai sair Azinho, Bzinho, Czinho. O A é 1, o B é menos 16 e o C é 0. Toda vez que A é positivo, a parábola vai estar sorrindo, não é verdade? E aqui, pessoal, eu não vou usar Bhaskara, porque é uma equação de segundo grau incompleta. Toda equação de segundo grau incompleta, pessoal, dá para fazer do jeito mais rápido, não é verdade? Fator comum em evidência, tá? Então, se você resolver esta equação aqui, calcular o delta, também poderia ser, tá? Mas você vai encontrar duas raízes, o 0 e 16. Então, o M1 vai dar 0 e o M2 vai dar 16, que são as duas raízes, ok? Se você trocar por 0 aqui, é o zero da função. Troca por 0, deu 0. Troca por 16, 16 ao quadrado, 256. Menos 16 vezes 16 também dá 256. Duas raízes, o 0 e o 16. Então, agora, pessoal, eu não quero encontrar todos os valores de M. Então, agora, pessoal, eu faço o gráfico somente em relação ao eixo M. Este é o valor do M que eu vou descobrir agora, ó, M. Então, eu já sei que a parábola vai estar aqui, ó, pessoal. Como eu já sei que o delta aqui é positivo, porque vai ter duas raízes, então a parábola vai estar sorrindo, cortando, voltando. E onde corta são as duas raízes. Quem que é a primeira raiz? É o M1 aqui. E aqui é a segunda raiz. Eu quero encontrar os valores de M. Então, aqui é o 0 e aqui é o 16, ok? Agora, o que eu quero? Menor ou igual? Igual, ó, toda vez que tem igual, servem as raízes. Então, eu pinto e pinto. E quando que é menor? Quando está abaixo do eixo, o y é sempre negativo. A projeção do gráfico, projeta o gráfico, projeta, então, é entre 0 e 16. Isto quer dizer o seguinte, ó, se você trocar qualquer valor do m entre 0 e 16, a parábola nunca que vai cortar, ó. É isso que vai fazer aqui, ó. Ela vai estar tangenciando ou inteiramente acima. Então, é isso que eu mostrei para vocês aqui, ó. Né? Ela não pode cortar, então pode estar inteiramente acima ou pode estar tangenciando, só não pode, tá,
é cortar o eixo. Isto é proibido, olha só. A parábola não corta o eixo. Então, pessoal, não pode cortar. Então, isto não pode acontecer. Então, delta positivo não serve. Ó. Por isso que o delta tem que ser menor ou igual a zero. Então, eu peguei o delta, eu fiz menor ou igual a zero. Eu chamei aqui, ó, pessoal, o primeiro membro de y, porque isso aqui é uma equação de segundo grau, até chegar na resposta. Muito cuidado, tá? Aqui não é solução. Então, determine os valores de m. Então, eu posso colocar aqui resp. Vai ficar m pertence aos reais, eu quero os valores de m, então vai ficar assim, ó, m pertence aos reais, tá o quê? M tem que estar entre 0, inclusive, m, não é x, é m, ó, m, menor ou igual a 16. É isso aí, um beijo no coração, valeu!